Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Meu nome é Rodrigo CB, eu sou grafiteiro e ilustrador, apresento o canal Grafiteria no YouTube e hoje eu tô aqui para trocar essa ideia com vocês aqui, fazer uma troca de ideias e fazer uma pintura também, que apesar de eu já ter começado, ainda falta muita coisa e a gente vai acompanhar junto aqui o desenrolar dessa pintura. Eu vou usar basicamente caneta Posca para fazer esse trampo. E também no decorrer da pintura, eu tô, como vocês podem ver a câmera aqui de cima, gravando todo o processo e também com essa câmera aqui eu vou trocar uma ideia com vocês, vou falar um pouco do processo de criação dessa tela em especial, do meu personagem aqui, da relação desse desenho com os grafites que eu faço na rua. E vou falar um pouco também sobre caneta Posca, né, sobre algumas técnicas que eu uso, algumas técnicas que eu usei nessa tela, algumas que eu não usei também, mas que são muito úteis aí pra gente, para quem gosta de pintar com Posca, ou para quem não conhece também, eu vou trazer algumas dicas, e falar um pouco também do trabalho que eu faço com a Posca já há bastante tempo, de como as canetas me ajudam aí mesmo eu trabalhando geralmente com spray, né, com painéis maiores, a Posca também me auxilia indiretamente aí de várias maneiras no material que eu produzo. Então vamos nessa. Bom, falando especificamente desse trabalho aqui, dessa tela, é uma tela comum mesmo, tá? Uma tela bem simples de papelaria, pequena. Eu fiz basicamente esse esboço aqui a lápis. Esse é um personagem que eu já criei há bastante tempo, que eu uso nos meus grafites. E essa tela é inspirada em um grafite que eu fiz em 2012, num evento Resfusion lá em Recife. Então eu usei algumas cores aqui semelhantes, usei essa questão dos prédios de fundo aqui. Ele tá com um rolinho na mão de pintura, né? Que a gente usa muito no grafite, tá com um casaco vermelho, um bonezinho. Enfim, ele tem essa interrogação no rosto porque é uma loucura lá que eu criei mesmo, né? Eu sempre deixo essa interrogação. E aí eu já fiz a base do meu desenho, usei cinza, tá meio grotesco aqui porque foi só uma base rápida mesmo, só para já iniciar o desenho com alguma cor, né? Eu tinha feito essa parte com lápis, né? Eu fiz todo o rascunho a lápis, depois vim passando a caneta Posca e fazendo a base. Agora eu vou já entrar na parte que é um pouco mais de acabamento, os acabamentos um pouco mais finos, alguns recortes, alguma cobertura, alguma coisa assim, e entra na fase que a Posca já nos auxilia muito. Uma coisa que é muito vantagem aqui em pintar com canetinha Posca é que você vai notar que você consegue fazer o que a gente chama no grafite de recorte, ou seja, depois que você já pintou com uma cor, mesmo que ela seja mais escura, você consegue vir com a caneta e pintar de novo e recortar essa parte escura, né? Fazer algum detalhe, mesmo que seja em cima de outra cor. Então uma cor vai pegando em cima de outra cor, dependendo, você vai ter que dar mais de uma demão, né? Para ficar uma cobertura melhor, mas no geral ela pega bem. Então isso facilita muito o trampo, que aí você pode seguir uma ordem, né, de cores, mas você não necessariamente precisa ficar preso a essa ordem. Você consegue voltar depois e fazer alguns ajustes aí. Nesse personagem aqui, eu estou usando cores bem básicas da Posca e algumas cores eu criei misturando. Por exemplo, essa parte de cima aqui, né, que eu fiz a parte do céu que está por trás aqui no background. Eu comecei com laranja, rosa, usei um pouco de verde e depois vim com preto. Então, isso daqui eu preciso encharcar bem a ponta, encharcar bem, né, e vir passando, fazendo como se fosse um aquarelado, como se fosse um degradê misturando cores. Para isso, até para quem não conhece a caneta Posca, quando você compra ela vem com essa pontinha aqui bem branquinha, né? Daí você precisa pressionar ela assim contra um papel ou contra alguma coisa aqui para a ponta entrar mesmo e ela vai dar carga na ponta. Então depois, conforme você for usando, você vai pressionando de novo e ela vai dando cada vez mais carga. E para fazer esse tipo de coisa você precisa encharcar bem a ponta. Que daí quando você passar, ele vai fazer esse efeito bem molhado mesmo, com uma tinta em cima de tinta, bem molhada, para poder... Eu vou colocar o óculos aqui para enxergar melhor.
poder fazer esse efeito aqui, né? Eu vou virar um pouquinho aqui para fazer o acabamento do boné. O processo dessa tela em si é uma coisa bem livre mesmo. A ideia me veio um pouco em cima da hora, assim, né, de reproduzir esse grafite que eu já tinha feito. E eu queria que fosse uma coisa que eu gostasse de fazer. Eu gosto muito de fazer esse personagem. Eu sempre faço ele na rua. Então, eu queria que fosse algo também divertido, né? Aqui, nessa parte do rolinho, tá um pouco manchadinho aqui, porque eu dei uma misturada daquele mesmo jeito, encharcando, de laranja com amarelo, para dar uma escurecida no amarelo, para ele ficar com um tom um pouquinho diferente do boné, né? Para ele ficar um tom um pouco acima. Outra parada que eu faço também, que eu não sei se a galera costuma usar isso, mas eu gosto muito, é usar um secador. Eu deixo um secador sempre por perto, porque agiliza o processo. Aqui, por exemplo, em Petrópolis, como está chovendo a semana inteira, o tempo está muito úmido, né? Aí com o secador eu consigo fazer toda essa parte aqui que eu pintei já secar bem rápido para eu conseguir já continuar o trabalho. Eu vou passar o secador aqui para... Aí já fica bem sequinho a maior parte aqui. Muito bem. Agora eu vou vir com o branco aqui e vou fazer como se fosse umas estrelinhas aqui em cima. Só dando uns pontinhos aleatórios assim, porque é como se fosse um céu mais ou menos noturno já, né? Eu estou usando aqui uma ponta 3M, que é uma ponta já de médio para fino. Ela tem uma pontinha bem rígida e tal, e ela é bem boa para fazer detalhes, fazer algumas coisas assim. A ponta média é a 5M, né? Que geralmente eu sempre recomendo para quem nunca pintou com Posca usar, que é uma ponta um pouco mais grossa que essa. Ela é macia, é um feltro macio. Essa aqui já é uma ponta um pouco mais rígida, para quem quer fazer já uma coisa um pouco mais detalhada, né? Muito bem, eu acho que eu vou começar os detalhes dos prédios aqui. Deixa eu secar isso aqui. Uma coisa que muita gente me pergunta é como eu comecei a desenhar com Posca, né? Na verdade, o meu primeiro contato com essas canetas foi em 2010, na Pixel Show mesmo. Essa época a Pixel acontecia ali perto do MASP, né, em São Paulo. Pelo meu sotaque, vocês já notaram que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E eu fui porque eu eu ainda não trampava com grafite, hoje eu trampo só com grafite e ilustração, mas na época eu ainda não trampava direto com isso. E a empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de moda, mas que eu fazia também a parte de design, né? Eles me mandaram lá para Pixel para pegar um pouco de experiência, pegar um pouco de inspiração ali também, né? Assistir a palestra, que é sempre um material bem rico de informação que a gente traz de lá. E daí eu, passando pela feira de criatividade, tinha um stand da Posca. Eu já tinha ouvido falar de caneta Posca, mas eu nunca tinha usado essas canetas, né? Eu tinha visto alguns trabalhos já, sabia que era legal, mas eu nunca tinha usado. E daí foi uma boa oportunidade e eles estavam fazendo um concurso de quem pintava melhor um shape de skate, né? Como eu ando de skate já há muitos anos, eu me interessei, pedi para participar, mostrei alguns desenhos, eles deixaram eu participar e eu ganhei esse concurso. Outros amigos participaram também. Na época eu ganhei um pendrive da Posca e um kit com 5 Posca 5M. Eles mandaram para minha casa lá. Foi bem maneiro, assim. Aí foi a primeira vez que eu realmente desenhei com essas canetas. Eu pude experimentar um pouco delas, assim, e tal. Foi uma experiência bem massa. E daí, a partir daí, cara, eu comecei a ir toda Pixel. Desde 2010,
todo ano eu fui, mas já no ano seguinte eu fui para fazer um live painting no stand da Posca mesmo. A gente fez um contato lá, no ano seguinte eu já fui para trampar mesmo, fazendo live no stand. E a partir daí já foram vários anos de live painting, foram workshops também, às vezes eu dou workshop lá no stand, né? E o único ano, infelizmente, que a gente não foi lá, né? Não esteve lá, foi esse ano que não foi presencial. Né? Esses 2 anos aí já que não tá rolando a Pixel presencial. Mas a gente torce para que volte logo, porque é uma vibe muito massa estar lá presencialmente, né? Ter contato com a galera, trocar ideia direta, né? Porque fazer assim, fazer online é massa também, a gente consegue ter, né, um feedback da galera que comenta, a galera que manda mensagem e tudo mais, mas obviamente que o presencial é bem mais legal e a gente consegue ter um feedback bem mais rápido, né? Um feedback bem mais preciso. Bom, aqui eu estou trabalhando a parte de uns detalhamentos aqui nesse prédiozinho e tal, no que é o fundo, né, do meu desenho. Eu estou trabalhando com uma Posca 3M também, que eu gosto muito dessa ponta aqui. Depois eu vi nas janelinhas aqui, eu gosto de fazer um amarelinho, né, nas janelas. É bem clássico esse amarelo, como se fosse as janelinhas acesas, né? Mas eu gosto de fazer. Pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que fica massa pra caramba. Além do meu personagem, eu gosto de fazer essas nuvens também, pontiagudas, geralmente como um complemento. Eu vou colocar algumas aqui atrás ainda. E quem conhece o meu trabalho aí sabe que eu sempre uso esse recurso das nuvens. Eu acho massa, assim, além de ter, né, um personagem marcante, além de ter um formato, né, do seu estilo aí na criação de personagens ou nas letras que você faz no grafite, ter também algum tipo de complemento para preencher, às vezes, um espaço vazio que fica no muro, ou para completar uma textura, alguma coisa assim. E eu gosto muito de usar essas nuvens para fazer umas texturas, né, para fazer um complemento ao trampo. A ideia de trabalhar esses prédios aqui é justamente retratar esse cenário urbano do grafite, né? O grafite ele compõe um cenário muito urbano, cenário das ruas, grandes cidades como São Paulo, o centro do Rio e tal. A gente tem um grafite muito presente, né? São Paulo ainda mais, eu acho. Tem um grafite muito presente o tempo todo. Então, todo lugar que você olha pode não ter tanta propaganda mais, pode não ter outdoors mais, mas tem sempre um grafite em todo lugar. É muito raro você ir em uma cidade de São Paulo, a não ser que seja muito interior mesmo, mas é muito raro ter um lugar onde não tenha grafite. E eu acho que o grafite já se tornou um complemento para o cenário urbano, né? O grafite já faz parte do cenário urbano. Aqui, ó, estou usando uma ponta 5M para fazer alguns detalhes a mais aqui. E também para fazer um preenchimento mais forte, né? Eu tô jogando essa parte aqui, jogando essa cor, né? Esse primeiro contorno. Depois eu ainda vou vir fazendo mais alguns detalhes, né? Como eu disse, fazendo essa parte aqui de amarelo e tudo mais. E ainda talvez eu dê mais uma reforçada antes de deixar o projeto finalizado mesmo. Eu dei mais uma reforçada aqui. Aqui a minha ideia é fazer como se fosse a lateral, a empena do prédio, né?
Eu tô colocando a ideia dos tijolos aqui só para parecer como se fosse uma parede cega mesmo, sem janelas. E aí depois eu vou jogar um picho aqui, de repente, alguma coisa para justamente ficar com essa cara de cenário urbano mesmo. Aí aqui eu vou secar mais um pouquinho. Tem alguns lugares que vão precisar de um reforço depois. Tem alguns pontos aqui onde a tinta em cima do cinza ficou um pouquinho mais clara, mas é normal. Depois a gente vai retocando. A gente tem a opção com a Posca, como eu disse, de aquarelar, né, de deixar ela mais aguada aqui e tal. Mas você tem a opção de usar outras coisas também, outros recursos, outros produtos que vão fazer esse papel do sombreado, né? Vão fazer esse papel do contraluz aqui, o papel da sombra. Então você pode usar algum produto com transparência, dar uma escurecida para fazer esse papel, enfim. Mas muita gente gosta, a galera dos meus amigos lá que pintam, muita gente gosta de usar, botar um pouquinho de Posca preta em cima da cor que está trabalhando, que ela já vai dar uma escurecida. Eu não gosto tanto de usar esse recurso, até porque o meu trabalho ele é uma coisa mais que não tem tantas sombras, né? Não tem tanto degradê de sombra e tal. Eu faço alguns detalhes assim no background aqui, como eu fiz na parede, no céu, né? Mas o meu trabalho ele é uma coisa um pouco mais de sombra dura, um pouco mais de recorte meio vetor assim, né? Meio vetorizado. Eu gosto mais desse tipo de recorte. Não gosto de fazer tanto sombreado e tal. Às vezes no grafite eu até uso um pouco esse recurso, mas é bem raro assim. Eu gosto mais desse recorte mais duro mesmo. Então eu não uso tanto o recurso de sombra, mas vários amigos usam aí e fica bem massa, fica bem legal. Dá para fazer, como eu disse, usando a própria Posca preta para escurecer um pouco, né? Ou escurecer um pouco a cor que você quer dar sombra, né? Ou você usa algum outro produto com transparência. E uma coisa legal também é que quando você faz esses efeitos, deixa eu pegar um aqui, ó, a gente pode usar um pincel e vir aguando, vir aquarelando a Posca, né, para fazer o sombreado, ou seja lá o degradê que você queira fazer. Então a Posca tem essa possibilidade, basta você pressionar ela bem aqui, dar uma encharcada boa nela, que você vai conseguir fazer esse efeito aquarelado, esse efeito mais aguado nela. Aqui no fundo eu ainda vou trabalhar um pouco essa coisa, talvez eu dê mais uma escurecida, venho com amarelo fazendo as janelas, né? E dê mais uma escurecida na parte cinza, em alguns pontos. Mas no geral o objetivo que eu quero alcançar aqui é de fazer o background, mas dar um destaque bem legal porque está na frente. Por isso que eu estou usando os amarelos aqui na frente, que é para deixar bem destacado mesmo. Um recurso que eu uso muito também é quando antes de começar a pintar a tela, né, o canvas ele vem já com uma acrílica aplicada ali, com uma tinta dessa. Então, um recurso que eu uso às vezes é dar uma demão aqui de tinta spray branca, porque daí a Posca desliza melhor, mas não é toda a tinta que fica legal, às vezes dá um pouco mais de trabalho na cobertura, mas a Posca desliza melhor e não agride tanto a ponta da Posca. Então, para quem
para quem não quer agredir tanto a pontinha ali da caneta, né? Porque isso aqui, dependendo da tela, dependendo de como foi feito o tratamento do canvas aqui que você usou, que você usa, que veio na sua tela, né? Ele vira uma mini lixa assim que vai detonando a ponta da caneta. Então é interessante às vezes dar uma demãozinha de spray, que ela vai deslizar melhor e vai te dar um acabamento massa. Esse aqui eu optei por não usar o spray, né, nessa parte aqui do fundo, porque eu queria mostrar a experiência mesmo de pintar a tela direto. Eu já comecei, essa parte aqui ainda não tá, né, ainda vou fazer algumas nuvens aqui, mas essa parte que eu comecei foi totalmente na tela, exatamente como ela veio da papelaria, tá? Não tratei, não fiz nenhum tratamento diferenciado, foi só pintar direto mesmo. Deixa eu dar uma secadinha. E o meu processo de trabalho, vocês vão notar que eu tô jogando um contorno talvez um pouco até grotesco aqui, vindo sem muito acabamento, principalmente nesse fundo aqui, né, no background. E agora eu já vou começar a contornar o personagem e eu gosto de aplicar um contorno bem grosso nele. Eu gosto de fazer um contorno bem estilo cartoon mesmo. Todas as linhas de fora são bem grossas, bem marcadas. É assim que eu gosto de que fique definido o meu desenho, né? E aí a parte de dentro depois eu vou recortando e fazendo alguns contornos um pouco mais finos, né, na parte de dentro, mas eu gosto de começar já com esse contorno bem marcadão. E assim, toda essa parte aqui, como por exemplo essa pontinha do boné, essa parte aqui que eu preciso de retoque, né, eu vou voltar depois com o cinza, com o amarelo, fazendo todos os recortes aqui, fazendo todos os retoques. Essa parte, como eu disse, da Posca que eu gosto bastante, ela me proporciona voltar depois e cobrir mesmo o contorno que eu queira, o contorno preto, ou cobrir alguma coisa que eu já tenha feito com a cor de dentro, com a cor mais clara, né, no caso. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto na Posca, porque ela me permite essa opção de voltar depois e retocar o trampo com a cor que tiver ali. Nesse caso aqui, eu vou voltar com o amarelo, eu só preciso deixar secar bem, para que fique bem direitinho, né? Aqui eu vou jogar um laranjinha dentro desse boné, para fazer a parte de dentro da aba aqui. Vou pegar um amarelo aqui. Vou fazer essa pontinha do boné. Ela mistura um pouco com a tinta que está por baixo, mas encharcando bem, a gente consegue cobrir e fazer o acabamento. Um recurso que eu uso também é o seguinte, por exemplo, aqui, depois que eu dei todo esse fundo, né, que eu pintei essa parte aqui inicial da tela, eu vim com verniz acrílico, pode ser um verniz acrílico em spray mesmo, é o que eu mais gosto de usar. E aí eu vim com esse verniz acrílico e apliquei em cima de toda a tela aqui. Por isso que essa parte aqui não borrou tanto quando eu fiz e tal. Então a gente tem esse recurso de usar também o verniz acrílico. Aqui ó, eu tô com cinza um pouco mais escuro, né? Aqui ó, se eu jogar o verniz acrílico em toda essa parte aqui já pronta, secar bem, a tinta não vai acontecer isso, não vai misturar com a tinta que está por baixo. Então a gente consegue fazer os recortes bem mais precisos, bem mais certinho, se você der uma leve cobertura de verniz antes de fazer os recortes, né? Aqui eu não vou fazer essa parte, eu não vou usar o verniz aqui nesse momento, talvez depois, para dar um acabamento finesse na tela, né, eu uso esse recurso. Agora eu estou usando um tom de cinza um pouco mais escuro, só em algumas partes, né, para fazer uma lateral de sombra.
Uma tela como essa é um processo delicado e um processo demorado, né? Lá, geralmente, se vocês trombarem lá no stand da Posca, na Pixel Show, a gente vai estar lá fazendo esses detalhes aqui durante todo o dia. Por isso que, geralmente, os artistas ficam por lá toda a parte da manhã, ou passam o dia por lá. Eu, geralmente, como sou do Rio, quando eu vou para lá, eu vou exclusivamente para o evento, então eu acabo ficando praticamente o dia inteiro trampando na tela. Então eu gasto bastante tempo mesmo nos detalhes e tal. Eu acho que é isso que vai trazendo a riqueza ali de detalhes, um acabamento mais fino, né? Deixa tudo bem mais interessante. Aqui a gente não tem tanto tempo assim, por isso eu tô optando por fazer algumas coisas onde eu acho que vai acabar agregando informação aí para vocês, né? Mas depois também eu vou postar o resultado pronto, né? O resultado da tela mesmo, toda prontinha, lá no nosso Instagram lá. O meu Instagram é o CB Desenhos e o Instagram do canal é o @canal Grafiteria. E lá no nosso Instagram vocês conseguem ver outros trabalhos também, né? Até todas as artes, né, durante esse tempo que nós fizemos no stand lá da Pixel, vocês vão ter acesso lá no nosso Instagram também. Aqui eu estou usando a 5M, que é uma ponta maior, para fazer toda a extremidade de fora do meu desenho. Depois eu vou fazer a parte de dentro com a 3M, que aí eu já consigo, em alguns pontos, engrossar o traço, e em outros pontos eu consigo fazer ele bem fino, né? Que a ideia é essa, oscilar entre traços largos e traços finos aqui no acabamento do personagem, que, bom, sei lá, é uma característica que eu gosto bastante, né? Alguns pontos vai ter um traço bem fino, em outros pontos vai ter o traço bem marcado, bem grosso. Eu acho que fica bem legal. Deixa eu ver se essa ponta aqui tá melhor. Essa ponta da caneta 3M, né? Eu gosto muito porque, como eu disse, a ponta dela é mais rígida. Então, se você fizer um traço bem leve, ele vai fazer um acabamento bem fininho, né? Você consegue fazer... Você tem as outras pontas também, tem a 1M ali, que é bem fina também, tem a 1MR, que é bem fina e tem uma precisão legal, né? Mas a 3M, ela tem essa versatilidade para trabalhos que não são tão pequenos, né? Porque se eu trabalhasse com um M aqui, em vários pontos eu ia ter que dar 3 passadas para ela ficar bom, né? Para o traço ficar legal, assim, semelhante ao traço de fora. Mas com essa 3M eu consigo em alguns pontos fazer um traço bem de leve, e daí ele fica bem fininho, e em alguns pontos eu consigo dar 2 passadas, que aí ele vai ficar um pouco mais grosso, e eu acho bem interessante essa variação, né? E tem que tomar cuidado também quando pinta a tela com a 1M, que a 1M ela é bem fina, mas ela tem uma ponta de plástico muito, muito rígida, né? Então, às vezes, ela agarra em alguns pontos e dá um respingo, né? E aí, às vezes, você perde um pouco o controle dela por causa desses respingos aí que ela oferece quando agarra a pontinha.
Lá, dá mais uma secadinha. Aqui nós vamos fazendo vários pontos de retoque, de acertos, né? Em alguns lugares. E aí, com esses recortes, a gente vai trazendo já pro lado do resultado final, né? Que você quer alcançar. Por isso que eu não me preocupo tanto quando eu estou contornando, eu não me preocupo tanto se o traço está certinho no lugar ali e tal, porque depois a gente pode dar uma acertada, depois a gente pode vir e dar uma recortada, ó, como nesse caso aqui, tá vendo? Eu preferi acertar o traço ali para aquele lado e vim dando mais uma recortada aqui para ficar como eu queria, como eu realmente queria. E aí são detalhes, né, mais finos, mas detalhes muito pequenos ali, que talvez aqui, né, no vídeo não apareça tanto. Deixa eu pegar um M aqui para vocês verem. Talvez aqui no vídeo não apareça tanto, mas a gente consegue fazer um acabamento melhor. Ó, repara um M, um traço muito fininho, bem fininho mesmo, tá? Que é só para fazer um detalhe ou outro. Então, numa tela desse tamanho, já é um pouco mais difícil você usar tanto a um M, mas eu consigo fazer com que com esses detalhes aqui, né, a gente fazer de repente uma pontinha, fazer de repente um desenho, uma parte do desenho mais detalhada, enfim. Uma coisa que eu gosto muito é de colocar a identidade da rua, né, a identidade da cultura hip hop nos meus trampos, de um modo geral, assim. Geralmente eu faço os meus personagens com essa estética mesmo do DJ, do b-boy, do MC ou do grafiteiro, né? Eu coloco essa estética da cultura hip hop nos meus personagens, de um modo geral, né? Sempre tem umas roupas, né? As roupas são muito características, o boné, o estilo, assim, eu gosto de dar essa identidade e também trazer essa coisa da cultura hip hop, né, pra arte, de um modo geral. Porque a verdade é que o grafite me deu muita coisa. O grafite me inseriu nesse cenário, me inseriu no contexto artístico, me possibilitou trabalhar com arte. Então eu sou muito grato ao grafite por tudo isso. Então, assim, uma forma que eu tenho de demonstrar a minha gratidão à cultura hip hop é justamente falando dela, levando a ideia da cultura hip hop, também praticando, né, os conceitos da cultura hip hop, seja em ação social ou coisa desse tipo. Eu gosto muito de praticar e de certa forma devolver para a rua o que a rua me deu, né, através talvez de uma oficina de grafite em uma comunidade, ou uma pintura mesmo feita na parede de uma comunidade mais carente, ou uma rua onde vivem pessoas que de repente nunca entrariam ou nunca entraram em um museu, né, para apreciar a arte. Então, uma forma que a gente tem até de um agradecimento mesmo à cultura hip hop por tudo que ela nos proporciona, é fazendo essas ações assim desse tipo com um cunho mais filantrópico. É claro que trampar com arte requer a disciplina, né, tem que fazer os trampos comerciais, tem que fazer funcionar a calculadora, né, tem que fazer girar a grana. Mas de vez em quando também a gente consegue fazer uma ação onde entra, né, essa parte filantrópica, a gente coloca em prática, e é muito prazeroso assim poder fazer isso, né? Porque
trabalhar com arte no Brasil não é fácil, mas também, na atual situação da economia brasileira, trabalhar com qualquer coisa no Brasil não está fácil. Então, se a gente tem condição de trabalhar com uma coisa que a gente gosta, tem que ser grato, e uma forma que a gente tem de expressar essa gratidão mesmo é fazer essas ações. Lá na Pixel Show, a gente tem contato com todo tipo de pessoas ali, mas geralmente é uma galera bem engajada na arte mesmo, uma galera que está ali buscando conhecimento extra, buscando se atualizar, né? E tem uma turma boa ali que aparece no stand. Às vezes a galera se inscreve nas oficinas ali, tipo, para ter o contato com o artista, mas também para ter o contato com o material que a gente usa, né? No meu caso especial da Posca, eu vejo muita gente se inscrevendo nas oficinas e às vezes a pessoa já tem uma certa técnica, mas ela se inscreve para viver a experiência de mexer com a Posca ali e tal, talvez nunca teve oportunidade. E tem uma galera que aparece lá do nada, que tem um talento muito bom, assim, tem um talento, sabe, você vê, tipo, chama a atenção, é diferenciado, assim. E é muito, todos os anos aconteceu isso, todos os anos eu me impressionei com a galera que apareceu por lá para fazer os trampos. Isso me deixa, de certo modo, me deixa feliz, assim, porque mesmo que a galera não esteja lá exatamente por causa da oficina, mas tá ali mostrando a cara, tá participando, tá fazendo trampo, e eu acho isso massa. Eu acho que quem tá buscando algo a mais, quem tá buscando ser diferente, né, quem tá buscando se destacar no mercado, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Tem que meter a cara, tem que ir na correria e tal. E ter a oportunidade de trocar ideia com a galera que tá começando agora nesse ramo e poder falar um pouco também dessa parte da cultura hip hop, né, que quem é do grafite já entende mais isso, mas a galera que vem do design gráfico, a galera que vem do design em si, às vezes não tem esse contato com a cultura hip hop como a maioria dos grafiteiros e grafiteiras tem, né? Então a gente tem essa oportunidade de trocar essa ideia, é legal também por causa disso, porque pode falar de algo a mais, além só de fazer uma arte bonita, né? Aqui eu vou exagerar um pouco nesses traços escuros e depois eu venho com mais claro fazendo um contraponto aqui. Vou aproveitar falar um pouco do canal também. O canal lá no YouTube, que é o canal Grafiteria, ele vem com a proposta de passar técnicas de grafite, ilustração e ilustração digital, principalmente para quem não tem acesso, né? A ideia é ser bem democrático, tentar atingir todo tipo de pessoa, toda classe social e tudo mais, mas principalmente para a galera que realmente não tem acesso, porque tem, às vezes, quem mora nos grandes centros, né? Quem mora de repente em Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo mesmo, no centro, tem já algum contato com a arte do grafite, tem já algum acesso maior assim a mais informações, sempre tem um amigo que é grafiteiro ou grafiteira que pode passar algumas dicas, né? E a ideia do canal inicialmente foi atingir a galera que realmente não tem esses contatos. A galera do interior, a galera
né, que mora em cidade menor ou um pouco afastada dos grandes centros e tal. E isso acabou acontecendo. Eu fico feliz assim com o feedback que eu recebo, por exemplo, do interior do Ceará, galera do Maranhão, sabe, vários lugares assim que são fora da região sudeste dos grandes centros, e é uma galera que vem agradecer pelas informações que são passadas no canal e tudo mais. Mas hoje, depois do canal ter crescido um pouco, eu percebo que tem gente de todos os lugares mesmo, inclusive dos grandes centros, que acessa a gente lá, que tira informação e que vem agradecer, falando, cara, obrigado aí, porque essa informação parece uma coisa simples, mas eu não sabia. Até grafiteiros e grafiteiras mesmo que já estão na caminhada aí já falaram para mim que tiraram informações importantes lá dos vídeos do canal, e isso me deixa muito feliz. Inicialmente eu achava mesmo que as dicas que eu ia dar lá todo mundo já sabia, sinceramente. Eu falava isso com o Gustavo, que foi um amigo que começou o canal comigo na época. Nós começamos há 3 anos atrás o canal Grafiteria. E eu falava, cara, eu acho que essas dicas todo mundo já sabe, mas vamos fazer aí e tal. E depois eu fui descobrindo que as dicas que eu achava mais básicas, muitas vezes salvava aí um detalhe, salvava um acabamento do grafite de alguém que não tinha essa informação. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a parar de filtrar o que eu ensinava no canal. Porque antes eu falava assim, não vou mostrar isso aqui não, porque eu acho que isso aqui todo mundo já sabe. E hoje não, cara. Hoje, por mais simples que pareça, né, a informação, eu gosto de fazer o vídeo. Eu faço o vídeo, depois vejo qual é. Alguns vídeos são mais acessados, alguns vídeos a galera meio que já tá ligada e não tem tanto retorno, mas faz parte, né? Então hoje eu não filtro mais informação, e principalmente as informações assim que muita gente me pede são as que eu tento fazer os vídeos rápidos assim. E uma coisa que eu deixo bem claro sempre é que eu não sei tudo sobre grafite, né? Eu queria saber tudo, mas eu acho que ninguém sabe na real. Mas eu não sei tudo, então muitas das coisas que a galera pergunta e muitas das informações que eu trago ali no canal são de amigos. Eu pergunto aos amigos, eu lembro assim, fulano, tipo, que a galera deixa lá, ensina a fazer isso. Aí eu não sei fazer, eu me lembro, tento me lembrar de algum amigo, parceiro que faça esse tipo de efeito, ou o efeito X lá, ou a arte daquele jeito que a galera tá pedindo. E daí eu vou e entro em contato e pergunto mesmo. Falo, cara, como é que você faz isso? Consegue me explicar e tal? Porque tem muita gente que pinta muito bem, mas não tem didática para ensinar. Esse é um lance também. Eu escuto reclamação de uma galera que fala, pô, aqui na minha cidade tem grafiteiro, mas pô, os caras não ensinam. Pra mim também, sabe? Às vezes eu pergunto alguma coisa para algum amigo e não é por mal, mas a pessoa simplesmente não consegue me explicar muito bem, assim. Ela não tem a didática, não é todo mundo que tem que é desenrolado para ensinar mesmo, sabe? Então às vezes a pessoa não faz por mal, ela só não consegue mesmo. E aí o que eu faço é pegar essas informações, tentar organizar de um jeito didático e também de um jeito que tenha essa linguagem de vídeo de YouTube, porque foi uma coisa que eu precisei me adaptar também. E daí eu faço o vídeo. Eu disse que eu precisei me adaptar porque antes eu sempre dei aula e falava em sala de aula, né? Então, eu tinha ali aquele tempo de sala de aula, eu podia ir falando enquanto os alunos iam fazendo, ou eu tinha o feedback instantâneo dos alunos, ou seja, se a aula estava meio chata, se eu estava falando muito, se eles não estavam prestando atenção, eu já conseguia ter um feedback instantâneo, eu já sabia, só de estar ali, né, olhando para a cara dos alunos, eu percebi o que estava acontecendo. Mas a dinâmica do YouTube é totalmente diferente, né? Apesar de ser uma aula como outra qualquer, eu não sei como são os alunos que estão assistindo, eu não consigo ter um feedback deles, pelo menos não instantâneo, enquanto eu estou gravando, né? Às vezes numa live, talvez a gente consegue, mas não é tanto também, assim. Talvez eu consiga receber ali algum feedback durante uma live, mas não é igual sala de aula, sabe? Então,
No YouTube a dinâmica é totalmente diferente. Então, quando eu pego as informações da galera, né, por exemplo, um vídeo que eu fiz, cap, manipulação de cap para fazer aquele tracinho respingadinho igual os gêmeos fazem, né? Eu peguei informações com um amigo meu que chama Crione, que faz esse tipo de cap. Peguei informações com outro parceiro também. E daí eu fui montando as ideias, baseado no que eles me falaram, e fui acertando a dinâmica para que se encaixasse em um bom vídeo, né? E foi o que aconteceu, assim, o vídeo ficou legal, tem bastante acesso, mas a gente precisa entender a dinâmica do YouTube. A dinâmica do YouTube é diferente de sala de aula, e depois que eu percebi isso, eu parei de fazer introduções enormes para os meus vídeos. Antes eu fazia um vídeo e eu ficava falando muito tempo, né? Eu gosto de falar, eu acho que já deu para perceber isso, mas eu falava muito na introdução do vídeo, antes de começar a parte prática mesmo do vídeo, e isso eu acho que incomodava uma galera, porque até o pessoal comentava, ó, o vídeo começa a partir do minuto tal, então a galera já deixava marcado lá para ir direto ao assunto, sabe? Para ir direto ao ponto. Então eu mudei um pouco a minha dinâmica lá de fazer vídeo, mas a gente vai se adaptando, né? Afinal de contas, eu nunca tinha feito nada para o YouTube, foi difícil para mim, apesar de dar aula há muitos anos, foi difícil ficar na frente das câmeras, falando com essa coisa do YouTube mesmo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Inicialmente foi um pouco difícil me acostumar com isso tudo, né? A gente sempre tem aquela coisinha, tá virando blogueirinho, não sei o quê, sempre tem esse preconceito aí, mas depois eu fui percebendo a importância que tinha passar informação para uma galera que realmente não tem a informação, que não tem o acesso, né? Então eu fui encarando o canal como uma coisa bem importante, fui levando cada vez mais a sério o trabalho ali no YouTube, e hoje eu me orgulho muito desse trabalho lá. Eu sempre falo no canal, sempre que eu posso, não só para fazer a propaganda, aliás, se inscrevam no canal, não só para fazer essa propaganda, mas também porque eu me orgulho, é uma parada que eu curto fazer, e me orgulho muito desse trabalho justamente pelos feedbacks que eu recebo, inclusive de professores, né, e professoras pelo Brasil que dão aula usando as minhas aulas, né, lá no YouTube. Eles falam que... Já conversei com alguns professores e professoras algumas vezes que falaram que usaram os vídeos, tiraram algumas dúvidas também diretamente comigo. Eu gosto muito quando eles fazem isso. Alguns até já repostaram, né? Esse até nem me avisou nada, mas repostaram em canal direto da escola. Eu nem reclamei também, deixei pra lá, não tem problema, pode usar o material. Mas assim, eu me orgulho de saber que uma galera tá usando, e quando é professor e professora, eu fico mais feliz ainda, confesso, porque ter esse reconhecimento de um profissional da área é bem massa, assim, e quando elogia a didática, quando elogia a dedicação da gente, eu fico realmente muito feliz, assim. Então, o canal é algo que eu me orgulho muito, e quem quiser depois colar lá para conhecer, Grafiteria com 2 Fs, vai ser um prazer receber vocês lá, e se tiver dúvida, comenta, ou comenta lá que assistiu esse rolê aqui, porque eu vou ficar feliz de compartilhar as ideias lá com vocês e tal. Deixa eu ver quanto tempo tá rolando aí esse negócio todo. Ainda temos um pouco de tempo. Talvez eu não consiga fazer tudo o que eu quero fazer aqui, até para não ficar longo, não ficar muito chato também, mas acho que já tá dando para ter uma ideia aqui de como vai ficar esse rolê. Deixa eu secar isso aqui que eu tô me sujando todo já. Aqui deu pra ver, eu acho, né, a questão do detalhe que eu disse. Eu fiz primeiro o contorno, quando eu percebi que eu ia precisar aumentar um pouco o cabinho aqui do rolinho,
eu simplesmente pintei de verde por cima que cobriu. Então, essa versatilidade para mim eu acho muito maneiro, eu gosto muito dessa parte, né, que a caneta Posca proporciona. Aqui eu tô fazendo um fundinho aqui, como eu disse, a ideia é um cenário bem urbano mesmo. Aí eu adoro fazer isso daqui. Geralmente alguns grafites meus tem esse arame aqui por trás, né? É uma grade muito comum em quadras de futebol, em quadra poliesportiva, né? Tanto aqui quanto lá fora tem bastante esse tipo de arame aqui. E aí eu acho que é uma coisa que dá uma cara muito urbana, assim, que é muro, né? E é bem clichê também, já aquele muro, né, de tijolinhos, assim, descascado e tal, aparecendo um pouco dos tijolos. E agora eu tenho usado bastante também isso daqui. Eu acho que dá uma estética bem massa, assim. E aí às vezes eu tento fazer uns meio quebradinho, assim, tal, faltando com arame meio solto aqui, assim, tal, sei lá. Eu gosto de usar isso nos desenhos. Eu acho que dá uma cara bem massa. E é bem fácil de fazer, é igual fazer tijolo. Depois que você pega a sequência aqui, você consegue fazer bem fácil, assim. Depois eu ainda vou aproveitar aqui e fazer com cinza mais claro, fazer uns brilhozinhos e tal. Acho que vai dar uma carinha bem massa. Fazer algumas partes só em preto aqui, dar essa escurecida no fundo, eu gosto porque eu acho que fica aquela cara meio noite, assim, nem dia nem noite, sabe? Você consegue identificar que tem umas coisas ali, mas fica um ar meio sombrio, assim, né? Um ar meio que um ar bem urbano, mas aquela coisa meio fria da cidade mesmo que traz, né? Então eu queria muito dar essa cara para esse desenho. E por isso eu estou usando esses elementos ali atrás, meio escuros também, a coisa da cidade. Já estou enxergando bastante retoque aqui para fazer, mas estou tentando adiantar aqui para aparecer mais. Já antes de entregar o trampo, consegui deixar com uma cara bem legal. Aqui eu vou usar esse roxinho aqui, né? Qual é o nome dessa cor? Lilás. É um lilás aqui. Mais pra... Eu sei que ele é bem próximo do azul mesmo, mas só para fazer uma nuvenzinha, para dar uma fechada aqui. E depois eu vou vir com branco fazendo uma nuvem por dentro também, fazendo alguns detalhes. Então eu sei que ele é bem próximo do azul que eu estou usando aqui embaixo, do azul escuro, mas a ideia é dar essa fechada mesmo nessa parte de baixo aqui. Eu não quero botar muitos elementos por aqui, então eu vou fazer dessa cor e depois com o branco eu faço mais alguns outros detalhes, né? E também fecho essa parte aqui com branco também, porque na verdade dá para diferenciar. Aqui você consegue, né? Eu não sei se no vídeo vai conseguir dar essa diferenciação aqui das cores, mas ao vivo aqui tá dando para ver bem qual cor é qual, né?
Mas a minha ideia é deixar o destaque mais para aquela parte de cima ali, do personagem para trás mesmo. Aqui para baixo só mesmo meio fechado assim mesmo, só para não ficar brancão, né? Mas eu ainda vou deixar uns detalhes em branco, e para fazer esses detalhes em branco, é isso que eu ia dizer. Para fazer esses detalhes em branco, eu vou precisar dar uma demão de verniz acrílico aqui, né? Eu gosto de usar o verniz acrílico em spray. Eu vou jogar uma vez e depois que secar, eu faço os detalhes em branco, que aí ele não vai borrar, né? Ele não vai absorver a cor que está embaixo. Então, provavelmente nesse vídeo não vai dar tempo de fazer isso, mas aqui já vai dando uma cara mais fechada aqui. Eu vou jogar uma nuvenzinha dessa aqui, como essa cor é bem mais escura, acho que não vai misturar. A forma de pintar com a posca é como você se sentir mais à vontade, né? Se tiver meio falhado ou se tiver aparecendo a marcação, eu aconselho sempre pintar para o mesmo lado, como se estivesse pintando com spray mesmo, em traçados sempre para o mesmo lado. Mas se tiver uma boa cobertura como está acontecendo aqui, do jeito que você pintar fazendo bolinhas, traçado, enfim, do jeito que você pintar vai ficar massa. Não tem muito essa regra aí não. Só estou corrigindo algumas coisas. Aqui esse cabinho ficou um pouco confuso aqui, eu tô achando. Depois eu vou jogar uns detalhes em branco nele também para dar uma diferenciada dos prédios, né? Porque eu não tenho outro tom de cinza. Tenho 2 tons de cinza aqui para trabalhar com a posca. Dá para fazer um sombreado, um volume aqui, usando o pincel, né? Como eu falei. Eu não sei se eu vou fazer nesse, mas pode ser uma possibilidade depois também. Deixa eu ver se eu tenho um cinza aqui. Já dá uma aparência só de fazer uns pontinhos, né? Já dá uma diferença aqui. Aqui deu uma misturada, vou deixar para fazer mais depois. Bem, eu acho que aqui já deu para ver bem próximo aqui de como vai ficar o trampo. Eu tenho que, obviamente, fazer algumas correções aqui, acertar algumas cores e tal, fazer alguns recortes, dar uns brilhos e sombras em alguns lugares, mas basicamente a estrutura, né, da parada é essa daqui. Eu acho que já deu para ver bem como vai ficar. Eu vou jogar uma cor aqui nesse rolinho também, uma tinta. Eu tive a ideia agora fazer de repente uma tinta escorrendo aqui. Eu vou decidir a cor. Mas a estrutura do trampo é basicamente essa. Se vocês ficarem com alguma dúvida aí a respeito de posca ou a respeito do trabalho em si, pode deixar nos comentários aí. Eu vou ficar feliz depois em responder. Se vocês quiserem ver esse trampo pronto depois, vai estar nas minhas redes sociais lá, @canal Grafiteria e @cbdesenhos,
Quando eu terminar eu vou postar lá. E se puder, conheça lá o canal também, canal Grafiteria. E deixe seu like aqui nesse vídeo, claro. Também se inscreva nesse canal, porque só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar pintando com vocês, agradecer o pessoal da ZUP, agradecer a Pixel Show pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar dessa live arte aí rapidinho. O nosso tempo é curto para fazer um trabalho muito elaborado, mas eu fiz com muito carinho aí, eu espero que vocês tenham gostado. E depois, logo mais, a gente finaliza tudo. Por enquanto, acho que já deu pra ver aí mais ou menos como vai ficar. Beleza, galera? Valeu mesmo, deixe seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima. Abraço, tamo junto.